Olá, bom dia, Elcio, tudo bem? Bom dia, audiência, bom dia a vocês. Nós já nos falamos, Bom dia, Elcio. tudo bem? Tudo Tudo bem? certo. Elcio, é uma grande satisfação estar recebendo você aqui na RBA Litoral. A gente está aqui para falar sobre os bancos, né? Enfim, os bancários que representam uma importante fatia aqui dos empregos aqui do país, né? Hoje estima-se que 1% dos empregos do país estão concentrados nos bancos. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre a categoria e também especificamente da campanha salarial que está em andamento, queria que você falasse um pouco sobre esse episódio, né, envolvendo o Pedro Guimarães, né, que é o presidente da Caixa, você como que já atua no Sindicato dos Bancários já há algum tempo, queria que você falasse um pouco sobre como é que você vê essas denúncias, né, e até mesmo o histórico, né, desse cidadão, quanto que ele tem feito mal aí para os servidores da Caixa Econômica Federal. É lamentável, né, o ocorrido. Como vocês mesmos já falaram, antes disso, ele sempre demonstrou na sua gestão aquele tipo de prática que é mais encontrada nos bancos privados e que não tem nada a ver com a Caixa. A Caixa simplesmente a principal atuação dela é os programas sociais do governo. Então, os funcionários da Caixa, ah, sempre houve essas denúncias dessas posturas que vocês falaram de assédio e tudo mais, e combinando nisso aí que acho que é um dos maiores problemas do Brasil hoje, agressão às mulheres e violência, se mostrou bastante na pandemia isso. Várias bancárias relataram violência doméstica durante a pandemia. Inclusive, isso entrou na nossa pauta de reivindicações, essa proteção, algum acompanhamento do banco nessas situações. Certo. E Elcio, eu queria que você falasse um pouco também da campanha salarial deste ano, né, que já começou, e a gente tem alguns pontos aí importantes, né, que precisam ser levados em consideração aí pela nossa audiência, né, porque os bancários eles foram muito afetados aí, né, com o avanço da tecnologia, com a sana arrecadatória aí dos bancos, né, por lucros, tanto é que tem um levantamento que desde 2013 foram mais de 77 mil demissões, né, fechamentos de postos de trabalho e também a redução do número de agências no Brasil, foram quase 5 mil agências. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, dessa questão e também aqui na nossa região, como que isso também tem sido, como a população aqui da Baixada Santista tem sido afetada por essa lógica aí dos bancos. Então, falando também de Caixa Econômica, né, da Caixa que eles chamam, que nós chamamos, eh, a pandemia precipitou essa digitalização do setor financeiro, né, que já tinha uma boa escalada e gerou realmente esses números aí de 2012 a 2019, mais de 5 mil agências foram fechadas. Eh, mas a Caixa, na pandemia, ela criou a maior plataforma social gratuita de atendimento bancário, que é o Caixa Tem. Infelizmente, a inclusão digital ocorreu de uma maneira trágica, mas já existem indícios que o Caixa Tem é um produto à venda, com 112 milhões de clientes em 2 anos. Então, realmente é verdade, não há 9 anos eu estou no sindicato, vou fazer 10, e já desde o começo se iniciou o fechamento de agências, com sempre mesmo modus operandi. Eu trabalho como bancário desde 86. As instituições vão criando grandes conglomerados e eles vão filtrando e ficando sempre com os menores salários, tá? A os melhores vendedores, se tornou uma prática apenas comercial. Hoje você não vai no banco e resolve um problema, você resolve talvez um problema que tenha sido criado pelo seu gerente. Eh,
E os bancários, infelizmente, passam por isso devido às metas, devido ao assédio, e é isso que a gente procura combater sempre no sindicato. Eu não sei se eu te respondi tudo, mas, assim, é uma coisa, a dimensão do Caixa Tem hoje na população, ela é imensurável, a inclusão digital. Então, o destaque é esse: Caixa tem, em 2 anos, 112 milhões de clientes, que pode ser vendido a qualquer momento. É urgente que a gente esteja representado, o Douglas sempre fala isso, acho que é a segunda vez que eu ouço ele falar. Se nós não colocarmos trabalhadoras, trabalhadores, eh, negros, negras, LGBTQIA+, a diversidade do povo representando no legislativo, nós só teremos leis que nos agridem. Foi um festival desde o Temer da perda de direitos, tá. Eu saio um pouco da pauta, mas assim, é porque é fundamental, inclusive é uma fala do Douglas, que me atingiu muito essa semana. Se nós não tivermos no campo progressista, é importante que os eleitores progressistas saibam, pessoas dentro dos plenários para barrar PECs lá na federação e mesmo no estadual, que possam barrar esses projetos liberais, neoliberais, não teremos chance de ver os nossos filhos, os nossos netos trabalhando. Serão todos uberizados. Não vai ter não existe uberização para todo mundo, para toda essa galera. É assim assustador. E a nossa organização garante há mais de desde do início dos anos 2000, uma mesa única. São várias empresas, o único acordo coletivo com várias empresas numa mesa única. O Sindicato de Santos tem acesso a pelo menos 3 negociadores. Nós estamos sempre participando das discussões. A organização é muito boa, mas os bancos ameaçam, desse governo, deixar a mesa única. Então, é a primeira vez que nós negociamos sem ultratividade, que ocorreu, nós perdemos com o governo Temer. A ultratividade é aquilo que nos garante os direitos durante a negociação, depois da data base. Nós tivemos que antecipar a nossa negociação, porque a partir de 1º de setembro de 2022, os banqueiros podem tirar qualquer direito nosso. Respondi? Assim, Elcio, nós assistimos aí, desde a pandemia, né, uma situação, no mínimo, contraditória. Porque a pandemia, a rigor, né, deteve a economia, esse é um fato. O bolsonarismo tentou explorar esse fato, dizendo que as pessoas tinham que morrer para a economia girar, quando ele tinha que ser o responsável por manter, né, a economia em condições, ainda que mais vulneráveis, mas investindo, né, através do Estado na preservação dos empregos, das atividades, como se fez no mundo inteiro, inclusive na reconversão produtiva. Mas não fez nada disso e disse que a política deles é morram porque a economia não pode parar. Dentro desse contexto, o inusitado é o lucro dos bancos, porque várias empresas realmente sucumbiram, mas elas sucumbiram porque não tinha Estado para sustentá-las e para apoiá-las num momento absolutamente fora da curva, porque é para isso que serve o Estado. Foi assim na Alemanha, foi assim, inclusive lá nos próprios Estados Unidos, sob o Trump, na época. Foi assim em vários outros países, mas não foi assim no Brasil. Entretanto, naquela selvageria e naquela devastação, os bancos anunciavam recordes e mais recordes de lucro. Elcio, explica para a gente aqui, né, o que acontece? Por que nós temos uma economia quebrando, uma carestia absurda e, ao mesmo tempo, os bancos indo muito bem, obrigado? Aliás, será que isso não é a causa dessa nossa situação? Queria te ouvir sobre isso, Elcio. Sim, é a causa dessa situação. O rentismo no Brasil
ele é representado pelas maiores empresas, pelos maiores conglomerados que noticiam que as pessoas estão na carestia, estão catando ossos, estão comprando pé de galinha e oferecem um crédito rotativo no cartão de 400% de juros ao ano. Estima-se que 70% da população esteja vivendo ou comendo somente por causa do crédito rotativo, que é um buraco sem fim, uma dívida que é elevada a 1000% em 2 anos. É uma coisa assim assustadora que hoje 70% das famílias dependem do juro rotativo. Na pandemia, nós tivemos os principais bancos obtiveram 2 anos de pandemia quase 100 bilhões de reais de lucro. A cada 4 anos, um banco se compra. E principalmente, um número assustador. Este primeiro trimestre, os bancos lucraram quase 30 bilhões de reais. Estamos falando dos 5 maiores bancos. E eles sabem disso e tentam esconder, não só da sociedade, como dos sindicatos e dos institutos de pesquisa, criando várias empresas, vários ramos no CAGED, lá no CNPJ, que escondem esses números precarizados, terceiros. Nós estamos perdendo direitos e estamos sendo uberizados. As fintechs, hoje, que agrupam vários produtos de vários bancos à venda, você tem que pagar a plataforma para vender o produto de várias instituições. Já é um processo real que, somado à venda do Caixa Tem, coloca milhares de bancários em perigo. Elcio, até emendando nessa questão, né? Você falou das fintechs, também tem uma outra figura também que é o correspondente bancário, né? Que também é uma outra coisa que eu acho que também tem atrapalhado aí, né? Enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso e também da terceirização, que a gente sabe que esse está sendo um processo crescente, né? Em muitas categorias. E eu queria saber como que isso está afetando também os bancários, né? Afetando o trabalho de vocês, né? E também a qualidade do serviço ofertado aí à população. Então, totalmente eu acho que eu estimo, isso é um número que eu tenho para mim, que no máximo em 10 ou 15 anos nós não teremos mais a agência de tijolo, como eles falam, né? E se não houver uma guinada progressista federal e nós perdemos o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, isso vai ser fatal para a população mais pobre que mais necessita de atendimento bancário social. Isso é constrangedor e eu acho que a maioria dos países, eles já têm essa estrutura, mas nós temos um país na América Latina mais desigual, né? Um dos mais desiguais, com pior crescimento anual projetado para esse ano. As condições são terríveis e só colocando os trabalhadores dos mais diversos ramos nos representando, a gente vai ter a solução disso. Se houver uma reeleição desse campo mais neoliberal, e posso falar até fascista, eu acho que os trabalhadores não conseguem sobreviver mais 4 anos. Eu acho que nós estamos falando da extinção do trabalho no Brasil. Nós vamos ter fome ampliando para a classe média, classe C, classe D. Então, é muito importante. E olha, eu sempre costumo falar isso dos gerentes, gera polêmica, que eu falei lá na pergunta anterior dos gerentes. Nós sabemos o problema que os gerentes têm na mão de assédio. Eu não estou aqui acusando nenhum bancário de promover, de livre-arbítrio, uma venda errônea. Simplesmente o que acontece é que nós estamos com outro público fazendo isso. Nós não estamos com aquelas pessoas que ficavam 30, 35 anos no banco, como eu estou, como diversos estão.
Então, a precarização, ela gera um controle muito ruim de qualidade no trabalho, e aí essas metas vão se avançando, a prestação do serviço vai piorando, porque que nem a própria terceirização dentro dos bancos, as tias, a manutenção, é muito precarizada, porque cada contrato o banco quer diminuir o valor, só que você não diminui o valor sem qualidade. Isso tem ocorrido. Olha, de outubro até março, outubro do ano passado até março, nós tivemos um saldo até que positivo de trabalho, mas não é trabalho bancário, CLTista, com direitos todos garantidos. Aqui na Baixada eu estou falando. E as agências, os pontos realmente estão diminuindo. Nós perdemos desde 2012, essa mesma pesquisa que você falou aí, das 5 mil agências, na nossa base, Piruíbe, Bertioga, 671 pessoas e mais de 100 agências. Então, se extinguiu-se aí 671 cargos de bancários entre 2012 até 2019, e nós perdemos também mais de 100 agências. Só no ano passado, nós tivemos, nos últimos 2 anos, eu vou falar, da pandemia, mais de 30 agências fechadas na Baixada Santista e nas cidades que nós representamos, de Bertioga a Piruíbe. A gente está aqui ouvindo, né, uma informação do Elcio extremamente grave e importante para a sociedade como um todo. O Elcio está advertindo que há um processo de digitalização total dos serviços bancários e o fechamento das agências de tijolo. E ele está dizendo para a gente que isso numa sociedade onde você tem a exclusão digital como um dos índices dessa sociedade, por conta dessa sociedade ser uma sociedade injusta nesse sentido, né, de exclusão, significa que grande parte da população, uma parte enorme da população, a rigor não vai ter mais acesso aos serviços bancários. E, ao mesmo tempo, vai ser punida pelo setor bancário porque ela vai receber parte dos seus auxílios, seus benefícios por esse setor. Então, é uma tragédia social isso. Porque uma das questões que o Elcio levanta aqui, e aí, Elcio, eu tô raciocinando a partir do que você está falando, que é o seguinte: é tão relevante esse serviço que ele deveria ser acompanhado, né, de uma política, primeiro, de preservação, né, do consumidor do serviço, e segundo, de reorientação da própria categoria que trabalha nesse serviço, para que isso não seja uma medida tecnológica contra a sociedade. Porque, no final das contas, essa tecnologia concentra a renda, né, e restringe ainda mais os beneficiários, porque o que você está dizendo é: atenção, a sociedade não será beneficiada por esse avanço tecnológico, ela será punida, tanto Sim, trabalhadores quanto os usuários do sistema. sim. É muito grave, Elcio. O que nós temos em termos de mobilização para enfrentar essa situação gravíssima que você descreve aí e que você, inclusive, está dando os números, né? Os números das agências que fecharam, né, durante a pandemia aqui na região da Baixada Santista. Olha, eu acredito que nós, como dirigentes, né, nós precisamos de ajuda e entendimento dos trabalhadores. A adesão ao bolsonarismo foi muito grande no meio bancário e nós precisamos nos mobilizar. Nós estamos, nesse momento, dentro das agências, resgatando 90 anos de história do Sindicato dos Bancários de Santos, tentando refazer os laços. Nós não paramos de atuar na pandemia.
eu cheguei a atender 13, 14 telefonemas e 14 problemas, eventualmente, num dia de pandemia, assim como os outros diretores. Nós somos em 44 pessoas a diretoria. Mas nós estamos, desde maio, nos reintegrando com as agências físicas, com as pessoas, com muita resistência, porque as pessoas hoje que chegam no meio bancário, elas não avaliam os 90 anos de construção dos direitos que elas detêm. Então, nós estamos levando o conhecimento e buscando a mobilização. Nós estamos num processo de campanha salarial, do qual nós não sairemos vitoriosos se nós não mobilizarmos a categoria bancária. Porque hoje a categoria bancária, eu posso fechar qualquer agência aqui. Quem eu vou prejudicar? Os aposentados e as pessoas que frequentam as agências. Porque qualquer um sai com o seu notebook e continua executando o serviço para sua carteira de clientes. Então, logicamente, nós teremos uma. Nós iniciamos a negociação dia 27, conversando sobre emprego e manutenção de emprego, e nós não começamos bem. Nós temos até um cronograma de negociação até o final de agosto, mas nós sabemos que, de qualquer maneira, se nós não formos contemplados, já que essas empresas, a cada 4 anos, podem comprar outra empresa do mesmo porte, nós não conseguiremos aceitar nada menos que o NPC. E nós estamos num momento muito difícil. Você está falando do Pedro Guimarães, né? Mas nós estamos num momento que nós negociaremos com praticamente todas as famílias conservadoras do Brasil, como você falou. E a mídia não nos garante nenhum respeito, não estou falando só de bancário. Eles estão comprometidos com o rentismo nacional e internacional, porque eles representam essas pessoas. Então, é gravíssima a situação. Eu fico ampliando o assunto, mas é inevitável. Como você falou, nós como dirigentes, nós somos transformados. Eu estou há 9 anos lá, nos sindicatos bancários. Eu já praticava uma política progressista, o meu caminho foi invertido, eu cheguei primeiro num partido, depois no sindicato, mas é tanta informação que eu tive que organizar aqui durante a madrugada todos esses dados, porque com certeza eu não saberia precisar para vocês esses números, que é tanta coisa, que nós temos uma ferramenta importante, sindicatos bancários. A nossa imprensa é fantástica. Nós temos as nossas redes. Vocês falaram comigo nos bastidores do Fernando Diegues. Tem outros companheiros valorosos lá conosco. Então, assim, a informação é uma ferramenta, mas o bancário não tem tempo. Então, nós estamos voltando para as agências desde maio para trazer o que foi conquistado desde 1933 e pelo menos garantir um acesso às nossas redes e nos colocando à disposição para dirimir qualquer dúvida. Meu telefone está ligado 24 horas do dia para atender qualquer bancário. Elcio, é muito importante isso que você falou, até deixar aqui agradecer ao Fernando Diegues, né, meu colega, nosso colega aqui jornalista, trabalhamos juntos durante alguns anos, e ele que foi responsável aqui por estar intermediando a negociação, a entrevista aqui com você, né, Elcio? Então, agradecê-lo aí. E você estava falando desse desafio da comunicação sindical, né, porque realmente é algo, principalmente com WhatsApp, né? Enfim, muitas vezes a gente que está na direção, né? A gente acaba ficando, acaba sendo surpreendido, né? Com algumas informações e tal. Então, por isso que é importante, né? Ter essa interação com a categoria, com a base, né? E com esses desafios e também com a sociedade, né? Para que a sociedade possa entender, né? Porque eu acho que é o sentimento de muitas pessoas, né? Às vezes, quando vai numa agência bancária, parece que você não consegue resolver nada, né? É tanto empecilho, é tanta coisa, é tantos bloqueios que colocam ali que você muitas vezes não, resolve por telefone, é pela internet e tal, e muitas vezes até
característica aqui da nossa população, né? Você precisaria ter uma atenção maior, um número de funcionários maior para fazer esse atendimento adequado ao cidadão. Elcio, queria te agradecer aqui a tua participação, falando um pouquinho da categoria que é tão importante aqui para o nosso país, a categoria dos bancários. Você falou aí o início dessa luta da campanha salarial, a data base de vocês é setembro, né? É isso? Tem mais de um mês aí de negociação, né, até o final de agosto, e nós estamos bem preparados com dados do Diese. Hoje é difícil você conseguir dados bancários, dados de lucro, dados de emprego. O Diese tem essa dificuldade de pesquisa hoje. Nós temos vários itens e eu acredito que seria importante, durante esse período, a gente conversar de novo para trazer os meandros dessa negociação e deixar claro aqui para a população que nos assiste que o bancário é afetado por esse sistema. Não é que os bancários são ruins, são pessoas que precisam garantir o trabalho e sofrem assédio moral, assédio das mais diversas pessoas. Eu fiquei doente depois de 26 anos de trabalho. Eu era o melhor gerente da Baixada Santista. De repente, eu virei um problema com a doença. Vocês entenderam? Eu rendi para o banco 26 anos, atuando nas maiores agências, e eu virei um problema para o banqueiro em 2012. Então, eu agradeço a oportunidade e gostaria de ter mais espaço para a gente destrinchar a negociação, que a gente acabou ampliando o assunto, peço desculpas, mas a negociação é importante e outros companheiros também virem aqui na RBA, é um prestígio para a gente e eu agradeço muito o trabalho de vocês, viu? É isso aí, Elcio. A gente que agradece aqui, vamos conversando aqui. Você pode voltar em outras oportunidades aqui na RBA para falar um pouco aí dessa batalha que não é fácil, essa negociação aí com os banqueiros, que é isso que precisa deixar muito. Parece que o Congelou, né? Sandro deu O uma Sandro. congelada aqui, Não, mas mas pode concluir. não, eu ia acrescentar que a cobertura da campanha é uma pauta importante para a gente, porque é o filtro para a gente entender como a sociedade é capturada e mantida sob controle por esses banqueiros, que você explicou tão bem. Então, também reitero aqui os agradecimentos à tua participação. A gente falou de várias coisas, mas ela foi muito elucidativa, né? Na verdade, acho que ela foi pedagógica para a gente entender algumas questões que estão por trás desses preços absurdos que a gente encontra aí hoje, em qualquer lugar que a gente vá tentar comprar qualquer elemento para sobreviver. Então, obrigado, Elcio, pela tua participação conosco. E só para concluir mesmo, viu, Sandro? Desculpa. Nós, Sindicato de Santos, os bancários de Santos e região, somos, junto com São Paulo, uma tese de doutorado, de pós-doc, registrada em um livro muito legal que eu gostaria muito de presentear vocês, assim que a gente pudesse encontrar. Posso usar até o Fernando como canal, o Douglas é mais fácil da gente encontrar, que vê nos sindicatos bancários de Santos e região e nos SP bancários uma maneira diferenciada de comunicação. E ele destaca como é importante isso, as coisas com que vocês trabalham, que é muito importante. Hoje eu não consigo mais ver a rede aberta. Eu consigo me informar com sites progressistas e até com... Não consigo mais também ver rede fechada. Só com sites progressistas. Está muito violento as coisas para a gente. Então, você imagina quem só tem canal aberto tem a ilusão de um país que a gente sabe que não existe mais. É isso aí. Tá ótimo, Elcio. A gente que agradece a tua participação e até uma próxima. Obrigado, um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, Elcio. Valeu.